Então, a anistia não é o fim dessa história. A anistia é um primeiro passo, e o segundo passo dessa lista que vocês colocam para que vocês parem de influenciar o governo norte-americano ou países ali da Europa a tomarem atitudes com relação ao Brasil, ela inclui, além da anistia, um segundo passo que é o impeachment do ministro Supremo, e essa lista tem mais números aí, ou ela para por aí? Eu não acho que esse termo esteja adequado, influenciar. Eu acho que nós informamos e, a partir daí, os governos tomam as decisões que lhe cabem. O governo dos Estados Unidos... Eu não sou nem americano, eu sou residente permanente dos Estados Unidos, mas não sou cidadão americano. Então, o presidente dos Estados Unidos age com os interesses do povo americano em mente e não influenciado por um agente estrangeiro. Volto a dizer, até uma coisa um pouco inocente imaginar e que Donald Trump seria interessa para o povo americano, o presidente... Só uma questão para não perder. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Por que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Paulo, vamos só continuar, acho que você respondeu, tudo bem, continuar o resto da pergunta. Então, a primeira pauta de vocês é a anistia ampla, e a segunda pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que nós temos um ponto. A anistia ela vai servir como um bom ponto de partida. Eu digo que quando o Brasil tiver a sua anistia, por exemplo, nós teremos um enorme alívio, na minha expectativa, nós teremos um enorme alívio nas tarifas que hoje afligem parte do setor produtivo brasileiro. É um bom início para uma conversa, mas não é o suficiente. O Brasil hoje vive, por exemplo, um problema muito sério depois do último julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil da Internet. Você tem uma população que não só tem medo de falar, mas como hoje não tem, pela sua própria legislação, o direito de falar o que quer nas redes sociais. Então, isso é algo também muito caro aos Estados Unidos. Eles têm adotado medidas em relação a isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. A Europa está sofrendo consequências por conta de algumas legislações mais restritivas que eles aprovaram. Então eu acho que antes do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma etapa importante que é restabelecer a liberdade das pessoas falarem livremente na internet. A partir daí, eu entendo que sim, é importante que haja a responsabilização de ao menos um agente público. Existe uma frase aqui, quase que um clichê dos filmes americanos, onde nos filmes antigos o sujeito virava para a câmera e falava: aham, o crime não compensa, tá vendo como o crime não compensa? Nós precisamos mostrar que o crime não compensa, mesmo o crime cometido do mais alto tribunal do país. Então é importante que haja responsabilização para que ninguém pense novamente em cruzar essa linha e tentar se estabelecer como autocrata no Brasil.